né? Então, vamos lá. Primeiramente, nós trabalhamos 2 gêneros textuais por bimestre. No primeiro bimestre, o sexto ano trabalhou fábula e parábola. A fábula é um gênero textual curto, simples, que vem trazer uma lição de moral e os seus personagens são animais que têm características humanas. Já a parábola, ela também é um gênero narrativo curto, vem contar uma historinha curta, simples, clara, também traz um ensinamento, tem um cunho ético e moral, e às vezes até religioso, mas os personagens são pessoas, não são animais como a fábula. Então aí a gente já tem uma diferença entre os 2 gêneros textuais, certo? Então, fábula e parábola. Fábula possui personagens animais, parábola personagens humanos, certo? Passada a questão dos gêneros textuais, nosso bimestre ele foi voltado para a questão linguística, da linguagem, da comunicação, da língua em sociedade, o que é língua, de onde veio nossa língua. E aí, de início, vamos trabalhar o conceito de linguagem. O que é linguagem? A linguagem é uma capacidade que nós temos de nos comunicarmos, é uma necessidade. Quando eu falo em linguagem, eu falo também da questão instintiva do homem de se comunicar, né? Nossa sociedade, a nossa vida, ela é organizada por meio da linguagem. Nós pensamos através da linguagem, nós falamos através da linguagem, nós gesticulamos através da linguagem, tudo é linguagem. Então, ela é uma capacidade que possibilita a nossa interação e a nossa comunicação. Sem a linguagem, a gente não poderia se comunicar. Ela é instintiva, como eu disse, retomando, ela é natural. E nascemos com a necessidade de nos comunicar. Símbolo, próximo conceito. Símbolo é a representação de algo, de tudo o que há no mundo. Tudo que há no mundo é representado. Então, tudo é símbolo. Aqui atrás nós temos um símbolo, uma representação de uma bailarina. Nós olhamos este símbolo e através do conhecimento de mundo que nós já temos, nós sabemos que ali é o símbolo, a representação de uma bailarina. Assim como as palavras são símbolos, os desenhos são símbolos. Então, símbolos são representações. E aí nós nos deparamos também com o conceito de linguagem verbal e linguagem não verbal e linguagem mista. A linguagem verbal é aquela em que eu me refiro à fala e à escrita, né? As palavras, a verbalização. Quando eu falo, eu estou utilizando linguagem verbal. Quando eu escrevo, eu estou utilizando a linguagem verbal. A linguagem não verbal é aquela feita através de imagens, de desenhos, de cores, de gestos. Então, eu saio da fala e da escrita e vou para a questão não verbal. Gestos, palavras, cores, desenhos, imagens. E a linguagem mista é aquela em que eu tenho tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Ela é mista, tem as duas. Língua, outro conceito que nós trabalhamos. A língua é um sistema comunicativo, sistema de signos, de palavras e de leis. O que são essas leis? A gramática. Quando a gente estuda a gramática lá na escola, nós estamos estudando as leis da nossa língua, as leis de funcionamento. Outro conceito que nós trabalhamos foi o de variação, a diversidade dentro da língua. Todos nós falamos a língua portuguesa, lá do norte ao sul do país, mas nossa língua possui variações que dependem da região, da nossa idade, da classe social. Então, a nossa língua, ela está em constante movimento, ela não é uma língua fixa, e a partir disso nós temos variações. Então, a variação é essa diversidade dentro da língua. E quando a gente trata de variação, nós tratamos também de outra questão chamado preconceito linguístico.
quando alguém acha que a sua variação é superior ou melhor que outra, por exemplo, alguém lá do sul desmerece alguém do centro-oeste ou do nordeste pela sua maneira de falar, acreditando que a sua variação é superior. Não, nós sabemos que qualquer tipo de preconceito é errado. Então nós não temos uma maneira certa de falar e uma maneira errada de falar. Nossa língua é repleta de variações, né? O que nós temos é a questão da norma padrão, né? Da linguagem formal e a informal. E aí nós temos a possibilidade de saber qual utilizar, né? Dependendo da situação. Na escola, por exemplo, nós devemos utilizar a linguagem formal, a padrão. Nós não podemos chegar lá na apresentação de um trabalho, por exemplo, e começar a usar gírias e palavras que não estão dentro da norma padrão. Mas na sua casa, com seus amigos, você tem essa liberdade. Agora, então, vamos começar a correção da nossa lista de revisão do primeiro trimestre. Quem não pegou a lista, ela já está disponível na sala de aula virtual pelo WhatsApp, certo? Então, vamos lá. Lista de exercícios, revisão, primeiro trimestre. Leia a fábula a seguir e responda as perguntas. O cão e o pedaço de carne. Um cão estava atravessando um rio carregando um pedaço de carne na boca, quando de repente se assustou com seu próprio reflexo na água. O susto o fez pensar que era, na verdade, um outro cão, carregando um pedaço de carne bem maior que o seu. Imediatamente, o cão soltou o pedaço de carne que carregava e mergulhou para abocanhar o pedaço maior. Assim, o cão se arrependeu profundamente de sua ação, pois o seu pedaço de carne foi levado pela correnteza e o outro de fato não existia. 1. A fábula é um texto que carrega sempre uma moral. Após fazer a leitura de O Cão e o Pedaço de Carne, marque a alternativa que condiz com sua moral. A. Quem espera sempre alcança. B. Não troque o certo pelo duvidoso. C. Os preguiçosos nada têm a colher. E D. Devagar se vai longe. Nós temos aí a pergunta de qual é a moral da fábula lida, né? Como nós vimos aí no início do vídeo, a fábula é um gênero textual curto em que nós temos personagens animais. Aí o nosso personagem é o cão, que largou o seu osso acreditando que tinha outro maior, mas nada mais era do que o seu próprio reflexo na água. A questão 1, a resposta correta é a letra B. Não troque o certo pelo duvidoso. Ele tinha o certo e ele trocou por ganância, querendo o maior, o duvidoso, e ele ficou sem nenhum dos dois. 2. Ao soltar o pedaço de carne que tinha para pegar o aparente pedaço maior, o cão demonstra qual característica? A. Preguiçoso. B. Vaidoso. C. Ganancioso. D. Esperto. Ele demonstra ser ganancioso. Ele tinha uma ganância de querer um pedaço maior. 3. Assinale a alternativa que não apresenta uma característica do gênero fábula. A. É uma narrativa curta. B. Possui sempre um ensinamento. A e B estão corretas, né? C. Os animais nunca falam nesse tipo de texto. A C nós já temos que ela é errada, né? Pois os animais eles possuem características humanas, então eles falam. Então a resposta a ser marcada é a letra C. D. Os personagens são animais irracionais que agem como seres humanos. Correto. 4. Qual foi a situação problema apresentada na fábula lida? Qual deveria ter sido a atitude sensata do cão? Bem, o cão vê seu reflexo na água e pensa que é outro cão com um pedaço de carne maior.
Se contentar com um pedaço que já possuía e perceber que era apenas seu reflexo na água seria a atitude sensata do cão, né? Vocês vão escrever isso daí com as palavras de vocês. 5. A fábula, apesar de trazer um ensinamento que serve para a vida real, ela é uma narrativa inventada e por isso não corresponde à realidade. Isso é verdadeiro ou falso? É falso, né? Porque ela corresponde sim à realidade, ela vem trazer um ensinamento para nós aplicarmos na vida real. Veja os quadrinhos e responda as questões seguintes. Nós temos aí o quadrinho da Turma da Mônica, vocês estão com ela em mãos, né? Mas ok. 6. Qual a linguagem que predomina nos quadrinhos? Nós sabemos daí que a linguagem que predomina nesses quadrinhos é a linguagem não verbal, né? Desenho, as imagens, a gente consegue perceber aí a ação, né? O movimento aí dos personagens através da linguagem não verbal. Agora, narre em linguagem verbal a história lida. Vocês, com as próprias palavras, vão olhar essa imagem, essa história em quadrinhos e narrar, escrever. Por exemplo, Mônica passou pela gangorra e sentiu vontade de brincar. Chamou Magali, mas ela saiu e deixou Mônica sem resposta. Logo em seguida chegaram Cebolinha e Cascão. E Mônica, sem entender, vê Magali chegar também. E assim por diante. 8. Escreva o significado dos símbolos abaixo. Primeiro símbolo que nós temos 3 símbolos aí, né? Este primeiro, proibido o uso de celular. O segundo é o símbolo do Wi-Fi. O terceiro, proibido fumar. 9. Qual das imagens a seguir possui linguagem mista? Nós temos aí também 3 plaquinhas. A linguagem mista é aquela que tem a linguagem verbal e a não verbal juntas, né? A resposta correta é a do meio, né? A plaquinha de pare. Nós temos aí o verbal, né? A palavra pare. E nós temos também a questão da cor, né? Que também passa uma informação. 10. A língua portuguesa possui uma diversidade chamada de variação linguística. A partir dela, entendemos que não há forma errada de se falar e sim variedade nas formas. Qual o nome do preconceito que consiste na discriminação de uma língua ou de uma variante? Nós vimos que é o chamado preconceito linguístico. 11. Marque a alternativa em que há uma variação linguística no uso. A. Você é muito sábia, raposa. B. Quadrúpede insolente, proceda a partilha destas iguarias. C. E aí, como tá no namoro? D. Tirei 0 na prova, mãe. Nós percebemos aí que a questão que possui uma variação linguística, né, de informalidade, aí é a C. E aí, como tá no namoro? 12. Sobre a variação linguística, marque a alternativa correta. A. Somente a língua portuguesa possui variação linguística. B. Falar certo é falar de acordo com a situação. C. Todas as pessoas devem falar da mesma forma. D. Todas as línguas sofrem mudanças, portanto, todas elas possuem variação linguística. Então, qual que é a correta aí? É a letra D. Todas as línguas possuem variação linguística. Todas, sem distinção. Bem, agora nós vamos ver mais um pouco de teoria e depois mais algumas questões. Após a questão da linguagem, que é linguagem, língua, a sociedade, a função da língua na sociedade, nós vimos o que é fonema, letra, alfabeto, aparelho fonador, código, vocabulário. Enfim, quando eu falo em fonema, eu falo dos sons da fala, né? A representação das letras pelo som, né? E esses sons, eles se classificam em vogais, semivogais e consoantes. A vogal, ela é o tom, ela não tem dificuldade nenhuma para sair, ela é um som forte. A semivogal é um semitom,
ela é mais fraca que a vogal. E a consoante ela é considerada um ruído, porque ela sempre encontra barreiras em algum lugar do nosso aparelho fonador, né? Seja na língua, a língua encostando no céu da boca, seja nos lábios. E então ela é considerada um ruído. As letras são os sinais gráficos que utilizamos para representar os sons, os fonemas. Por exemplo, eu tenho o fonema A e eu tenho a letra A, que representa o meu som A. Alfabeto é um conjunto de letras de um sistema de escrita. Nós temos um alfabeto, vocês conhecem muito bem o nosso alfabeto, então ele é um conjunto de letras de um sistema de escrita. Aparelho fonador é a série de órgãos que articulam os sons. Nossos sons, eles são articulados, né? Eles não são simplesmente instintivos, eles são articulados. E nós temos um aparelho, que está lá na gramática de vocês, lá na página 11, que é esse sistema de órgãos que vai desde o diafragma até o lábio, a língua, que nós utilizamos para falar. Só o aparelho fonador é aquele que vem produzir os sons. Código. O código é um conjunto de símbolos empregados com o objetivo de estabelecer comunicação. Né? Então, é um conjunto de símbolos utilizado para nos comunicar. Vocabulário é o conjunto de símbolos, é o domínio das palavras. Nosso vocabulário é o domínio que nós temos das palavras. Por isso que nós temos que ler muito para aumentar o nosso vocabulário. Então, quanto mais palavras nós temos, quanto maior é esse conjunto de palavras, maior e melhor é o nosso vocabulário. Questão 14. Quais são as classificações dos fonemas na língua portuguesa? Nós acabamos de ver que os fonemas se classificam em vogal, que são os tons, em semivogal, são os semitons, e em consoante, que são os ruídos. 15. O que são letras? Letras são os sinais gráficos que utilizamos para representar os sons, os fonemas. 16. O que são fonemas? São os sons que utilizamos para falar. 17. Sobre o preconceito linguístico, é incorreto afirmar o quê? Que é a discriminação de uma língua ou de uma variante, isso está certo ou errado? B. Não ocorre aqui no Brasil? C. É um problema social que discrimina aquele que usa uma variante ou língua que é considerada inferior? D. Ocorre quando alguém é isolado pelo modo de falar. Então, a alternativa incorreta aí é a letra B. Não ocorre aqui no Brasil. Ocorre sim, lógico que ocorre. Onde tem variação, infelizmente a gente tem preconceito linguístico. 18. Sabe-se que os animais podem se comunicar uns com os outros, mas há uma diferença entre a comunicação humana e a dos animais. Quais são essas diferenças ou qual é essa diferença? Bem, nós nos comunicamos de forma extremamente complexa com a intenção de produzir sentidos. Somente nós podemos articular sons, combiná-los conscientemente e falar. Os animais, a questão comunicativa deles, eles se comunicam sim, mas é algo instintivo, questão de instinto. Nós conseguimos articular os sons, nós conseguimos falar a mesma coisa de diversas maneiras. A gente pode escolher as combinações, ressignificar o que nós falamos. Nós temos um sistema, né, de regras. Os animais, eles não têm uma gramática, a língua nós temos. 19. Complete a articulação dos sons. Complete. A articulação dos sons é realizada por uma série de órgãos que compõem o nosso aparelho fonador. 20. Para que nossa comunicação seja bem sucedida, é necessário cooperação. O que significa cooperar quando se trata de fala, comunicação? Não é apenas fazer silêncio enquanto o outro fala, mas trabalhar com o outro na produção de sentido, procurando entender o que o outro quer dizer.
Então, a comunicação, ela depende de cooperação. Por exemplo, para vocês entenderem essa aula, vocês precisam cooperar comigo. Com essa comunicação, não é apenas ouvir, vocês têm que entender o que eu estou falando, senão a comunicação não ocorre, certo? Então, quando eu falo em cooperação na comunicação, é isso. É que o ouvinte, ele não é passivo, ele não vai apenas ouvir, ele é ativo, ele também constrói sentido no que ouve, então ele pode se comunicar também. Então, é uma cooperação. 21. Qual nome se dá ao conjunto de símbolos empregados com o objetivo de estabelecer comunicação? Conjunto de símbolos empregados com o objetivo de estabelecer comunicação é signo? É alfabeto? É código ou é letra? Nós vimos que é código, então seria a letra C. É a letra C. 22. Dê exemplos de linguagem verbal e a 23 de linguagem não verbal. Linguagem verbal: carta, bilhete, conversa, letra de música, poema, teoria. Então, tudo isso está aí no âmbito da linguagem verbal. Agora, linguagem não verbal: cores, sons, gestos, desenho, imagem, foto. Então, vocês têm uma gama aí de opções, é para colocar só 3 exemplos de cada. 24. O que é a linguagem mista? A linguagem mista é aquela que a gente utiliza a linguagem verbal e a linguagem não verbal juntas. Por exemplo, o meme. O meme, vocês estão cansados de ver aí nas redes sociais, sempre tem uma imagem, uma foto e alguma mensagem escrita. Então, o meme, ele é um gênero, né, que trabalha a linguagem mista, tanto a linguagem verbal quanto a não verbal, e juntas elas fazem sentido. 25. Veja a tirinha. Aí está a tirinha. Agora, responda qual tipo de linguagem presente na tirinha. Não tem nenhum balãozinho, não tem nenhuma fala. Então, aí são apenas desenhos. Linguagem não verbal. 26. O que são vogais? Marque a alternativa correta. A. São fonemas entendidos como tons, sons fortes. Não encontram obstáculos no aparelho fonador ao serem pronunciados. Correto. Então, é a letra A assim de cara. As vogais, elas são tons, sons fortes. A, E, I, O, U. Nós não temos aí nada que impeça o som, né? Não encontra barreira, obstáculo no aparelho fonador. 27. O que são semivogais? Marque a alternativa correta. Sons que não acompanham as vogais? Errado. Elas acompanham as vogais, sim. As semivogais sempre acompanham as vogais. B. São semitons. Sons um pouco mais fracos que os tons. Os fonemas I e U acompanhando as vogais. Então, os fonemas I e U, por vezes, eles acompanham as vogais. Então, eles são semivogais. Porque tem um som mais fraco um pouco. Porque a vogal é um som forte, a semivogal é um som mais fraco. São fonemas fortes? Não, os fonemas fortes são as vogais. Acompanham as consoantes? Não, eles acompanham as vogais. 28. O que são consoantes? Marque a alternativa correta. A. São fonemas semifortes, não possuem obstáculos. Possuem obstáculos, sim. B. São letras pronunciadas sem obstáculos? Não, sem obstáculos, sim. C. Fonemas vocálicos? Não são vocais, estou perguntando que são consoantes. D. São considerados ruídos, pois há obstáculos no aparelho fonador ao serem pronunciadas? Correto. 29. Quais são as 3 letras que não faziam parte do nosso alfabeto antes do novo acordo ortográfico? W, Y e K. Isso aí está lá no conteúdo nosso de língua portuguesa.